Segundo Samuel, até vou deixar a boca mais próxima do microfone para sair com a voz mais limpa. Segundo Samuel, capítulo 19, e a gente vai falar de um amigo fiel, que é Davi dele. Normalmente nós não temos muitos amigos, esse é o normal da vida. Muitos conhecidos, temos muitos conhecidos, alguns amigos meus, que eu saio com eles, até brinco, né, dizendo assim, dava para se candidatar, porque por onde passa, fala. É incrível isso. E passa por uma pessoa, fala, passa por outra, não sei o que, e dá para se candidatar e ganha tranquilo. Mas a gente tem muito conhecido. Quando se fala de amizade verdadeira, eu acredito que o ser humano, normalmente, a amizade verdadeira, assim, de você chamar a pessoa e ter essa liberdade, confiança de poder contar, poder falar tudo, e você sabe que essa pessoa está contigo, ela vai orar, ela não vai transmitir para ninguém, ela vai orar por você, ela vai chorar por você se for o caso. Eu acredito que, no meu pensamento, né, na minha concepção, eu acredito que o ser humano ele tem uma média de 3 pessoas. E eu acho que eu tenho 2 pessoas, sabe? Que qualquer coisinha assim eu posso chamar. E olha que a gente quase não se fala, né? Mas para mim não tem diferença de ser meu sangue e de não ser. Estou gravando, mas eu faço questão, né, de falar. Uma delas é a dona Valéria, a esposa do pastor James, que eu digo que é de família para mim. Mas eu tenho 2 pessoas, mas eu acho que o normal é ter umas 3, mas não tem muitos amigos. E esse daqui, Basilar é o nome dele, amigo de Davi, mas amigo fiel. Um dos amigos de Davi, todo mundo conhece, os crentes, os não evangélicos, sabe da amizade de Davi. Inclusive o povo lá fora, né, já até fez filme tentando replicar essa amizade entre Davi e Jonatas. Mas esse Davi que era uma amizade verdadeira, Davi e Jonatas, uma amizade verdadeira, e aqui também há uma amizade verdadeira. Antes de ler, eu preciso narrar um pouco para vocês. Um dos piores momentos da vida de Davi foi justamente a sedição de Absalão, a revolta de Absalão, filho de Davi. A gente falava sobre isso no domingo passado, não foi? Sobre a revolta de Absalão? Acho que foi. E Absalão, ele se revolta, ele quer o trono. Há uma consequência ainda do pecado de Davi. Absalão, ele quer o trono, e ele rouba o coração do povo, e no momento certo para ele se levanta contra o pai dele. Ele se levanta sem medo do que pode acontecer. Ele está determinado a uma guerra, matar ou morrer, obstinado pelo trono. E pelo trono, ele não pensa 2 vezes em acabar com a vida do pai dele, do escolhido de Deus, Davi. Já Davi, ao contrário de Absalão, ele não quer grande derramamento de sangue. Ele não quer que ninguém venha a sofrer as consequências de uma guerra. E ele não quer enfrentar o seu filho, não por medo da morte, mas porque é o seu filho, e porque, apesar de tudo que Absalão está fazendo contra o pai, Davi é pai. Recentemente a gente viu Davi como pai, o erro dele, mas não anula o amor de pai. Ele amava o filho dele, então ele não quer enfrentar o filho dele. Quando Absalão se arma, quando ele se prepara, Davi, ele pega os seus, os que são mais próximos dele, e ele foge. Ele não tem para onde ir. Então ele vai para o deserto. As consequências daquela situação. Ele vai para o deserto. Ele não tem nenhuma provisão.
a provisão que Mefibosete preparou para ele é pouca para as pessoas que estão com ele. Não é 3 pessoas, não é 10. Os valentes de Davi estão com Davi. E muitas outras pessoas estão, alguns servos estão com Davi. E Davi não tem para onde ir, ele não tem uma casa, reserva, uma casa no litoral, ele não tem nada, ele sai sem ter rumo, sem ter aonde repousar a cabeça. O rei agora é praticamente um ninguém, porque ele abandonou o reinado, ele abandonou para evitar o derramamento de sangue, ele saiu fugido, ele abandonou, agora ele não é mais nada, e é um dos piores momentos da vida dele. Nesse momento, Davi está passando por uma situação que normalmente a gente, quando está passando por uma situação muito crítica, quando a gente é crente de verdade, sabe, quando você é cristão, genuíno, quando a gente está passando por uma situação muito crítica, muito difícil, a gente prefere passar sozinho. A gente não quer envolver ninguém. A maioria dos crentes aprenderam isso, né? A maioria dos cristãos sinceros aprenderam a lutar suas guerras de forma silenciosa. E a gente fala muito isso aqui, né? Nessa igreja. Eu vejo hoje algumas postagens de pessoas, psicanalistas e coach, né? Falando algumas coisas como a maioria das páginas que fala sobre comportamento humano e que ajuda as pessoas, sempre tem sobre se isolar, sobre sumir, desaparecer, se reconstruir e voltar a reconstruir. Já perceberam? Alguém já percebeu isso? Acho que é porque tem mais. Tá, algumas pessoas já perceberam. E a maioria até tem isso, né? E na verdade, a Bíblia diz isso, e eu já passei várias vezes aqui para vocês, que eu acolhi e acredito muito naquilo que Jeremias fala, né? Que se assente calado, que põe a boca no pó, sozinho. E quando a gente está passando por uma situação, se você ainda está engatinhando na fé, só escuta. Mas se você já é um cristão genuíno, sincero, já tem uma caminhada cristã, você aprendeu isso. Você, quando está passando por uma luta muito difícil, muito grande, você não sai falando, você não sai murmurando ou anunciando. Não, você quer lutar a sua luta sozinho, você e Deus. Davi, ele não tem, nesse momento, ele não tem esse privilégio de se recolher, ficar sozinho e lutar. Não, ele não tem esse privilégio. Ele tem pessoas que estão dependendo dele, estão na responsabilidade. Ele se sente responsável por aquelas pessoas. E o que fazer, como ajudar? Como é que ele vai fazer com aquelas pessoas? Ele sai e há alguém, um orador de Gileade, que é uma pessoa de posse, e a gente precisa entender que uma pessoa de posses, alguém a quem Deus ele dá riquezas, Deus ele também dá um propósito. E essa pessoa, ela sempre que ela estender a mão para alguém, não é algo sem propósito, mas porque ela está sendo resposta da oração para aquela pessoa. Deus está respondendo a oração de alguém por intermédio daquele a quem Ele deu posses e riquezas. É bom que a gente lembre e acolha isso, porque você não conhece o dia de amanhã. Amanhã você vai estar com a tua conta gorda, então lembra disso. Amém? Olha, misericórdia de Jesus. Amanhã, quando você tiver com a conta bem gorda, lembre-se de ser resposta na oração de outras pessoas que precisam. Amém? Agora se melhorou um pouco. Alguns ainda estão dormindo, né? E essa pessoa de posses,
ela se apresenta para Davi. E uma coisa que mais mexe comigo é que essa pessoa, ela se apresenta sem interesse. Sem interesse. Eu não sei se já aconteceu com alguns de vocês, mas é muito triste quando você tem alguém que se aproxima de você, que anda com te trata bem, mas é por conveniência. Não sei se vocês já tiveram alguém assim na vida de vocês, mas é triste, é porque a pessoa acredita que você pode dar alguma vantagem para ela. Ela pode ser beneficiada de alguma forma através da tua vida. É muito triste. Barzilai, ele não precisa de ajuda, não precisa. E ele se apresenta, ele não está pensando em absolutamente nada. Não é por conveniência, é porque naquele momento ele é resposta da oração de Davi. Ele é resposta de Deus para a vida de Davi. A gente pega o versículo 31. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar até o outro lado. Dá uma pausa aqui. Tem algumas coisas aqui que a gente precisa meditar, porque aqui houve a guerra. Não dá para ler tudo, né? Não dá para ler tudo. Houve a guerra entre os homens de Davi e os homens de Absalão. Nessa guerra cai Absalão, filho de Davi. Cai Davi, ele fica muito triste, ele chora amargamente a morte de Absalão. Mas o povo pede o retorno de Davi, e Davi, ele vence e ele está retornando. Detalhe, antes disso, Barzilai, quando ele se apresentou, a Bíblia, ela dá detalhes. É interessante isso, que a Bíblia, ela dá detalhes de todas as comidas, de tudo que Barzilai serviu a Davi e ao seu povo. Tâmaras. E ele preparou para Davi e o seu povo uma mesa. Não foi uma mesa. No Salmo 78, é um salmo da provocação. O povo andando pelo deserto, murmurando, reclamando, eles fazem uma pergunta: acaso pode o Senhor preparar uma mesa no deserto? É a pergunta que eles fazem. E Deus se sente provocado por aquele povo. E nessa história aqui entre Davi e Barzilai, fica provado que no deserto Deus, ele não só pode preparar uma mesa, como ele prepara um banquete. E ele prepara, através de Barzilai, ele prepara um banquete não apenas para Davi. Porque quando alguém entra no deserto, principalmente quando é deserto financeiro, é uma falência, é um desemprego, seja lá o que for, a pessoa fica muito preocupada com os seus. E agora, sou eu que pago a escola, sou eu que pago o curso, sou eu que boto comida na mesa. Normalmente quando a pessoa entra no deserto, ela se preocupa com quem está na responsabilidade dela. E aqui também fica provado que Deus, ele não apenas prepara uma mesa no deserto, ele pode preparar um banquete, e desse banquete come você e come também quem estiver contigo. Glória a Deus. E ele sustenta Davi com tudo, do bom e do melhor. Davi é sustentado por Barzilai. Ele vence a guerra, os seus homens vencem a guerra. Agora Davi está retornando. Essa é uma história muito linda de fidelidade, mas é uma história muito triste também. Linda porque até aqui você vê alguém
se aproximar com uma amizade verdadeira, alguém que dá sem esperar nada em troca. Isso é muito bonito, alguém que mostra fidelidade, que mostra lealdade, mas tem uma parte muito triste nessa história. E a gente pega o 31, mostra agora, depois que Davi ele vence a guerra, e ele é chamado de volta para o trono. Ele está voltando para o trono, para o palácio. Ele está voltando para o palácio. E Barzilai vem acompanhando Davi. Versículo 32. Era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. Ele sustentara o rei quando este estava em Manaim, porque era homem muito rico. Disse o rei a Barzilai: vem tu comigo e te sustentarei em Jerusalém. Há uma pausa, porque isso daqui eu não posso de forma nenhuma deixar batido. O pessoal costuma dizer, e eu ignorava isso, eu não prestava muita atenção, eu achava isso uma bobagem. Hoje em dia eu não acho mais. Hoje em dia eu acredito muito nisso. O pessoal fala que a idade é apenas... Oi? O pessoal diz que a idade é apenas um número, né? Hoje realmente eu acredito nisso. Agora, olha isso daqui, irmãos. Olha isso daqui. Por que a narração diz que ele era homem muito velho, de 80 anos? A idade é apenas um número. Ele era muito velho, por quê? Por quê? Hoje em dia, você vê algumas pessoas lá fora, de 80 anos, que nem parece. Passa com a bicicleta, depois passa de novo, enquanto você vê outros de 80 anos, e você vê assim, está com a saúde muito frágil, a qualquer momento, está indo embora. E, mas há uma diferença do passado para hoje. Não, a gente vê a mesma coisa, porque ele era muito velho, com 80 anos. Caleb era muito jovem, com 85. Eu me sinto jovem, tanto para sair da guerra, se for preciso eu entro de novo. Lembra de Caleb? Quem lembra? Irmãos, essas palavras, a história de Caleb mexe demais comigo. Um é muito velho, o outro com 85, ele se sente jovem. Há uma diferença, né? Há uma diferença. E algumas pessoas de fato já são pesadas para si mesma. Ela já não está conseguindo carregar a si mesma. E normalmente é por desleixo. Começa desleixando o físico, do corpo, e às vezes a mente também é afetada. Quando pensa que não, irmãos, ela está na crise de Barzilai. A crise de Barzilai, que é a crise da terceira idade. Tem a crise da meia-idade. Ela é engraçada, essa crise da meia-idade. A crise da meia-idade, a pessoa ela chega nos 30 anos e ela fica meio confusa, porque os adolescentes estão chamando ela de tia, estão chamando ele de senhor, e os mais velhos estão chamando de menino, e a pessoa fica meio doida, não sabe o que ela é. Sabe o que é interessante? Não sei se vocês ficaram sabendo, essa semana foi estabelecido uma nova idade para a adolescência. Agora, a adolescente é até 25 anos. Alguém ficou sabendo? Tem adolescente aí? Eu achei interessante. Tem adolescente, Bruno? É só uma adolescente. Eu já não tinha tamanho, agora não tem mais nem idade. Eu te olhava como jovem, mas agora não é mais. Só uma adolescente. É uma criança. Agora foi estabelecido, a adolescente vai até 25 anos. Então uma pessoa com 30 anos, ela fica meio assim, porque ela acha que ela é jovem, que ela está no meio do jovem. Mas aí os adolescentes estão dizendo assim, tia, a pessoa não sabe bem o que ela é. Essa é a crise da meia-idade. Mas tem a crise da terceira idade, que é a crise de Barzilai. E tem muita gente que está nessa crise de Barzilai.
ele se encontra com a oportunidade da vida dele. E a gente tem orado aqui, né? Deus, dai-nos oportunidade. A gente ora, né? Deus, alarga nossas tendas, dai-nos oportunidade, dá oportunidade de sabedoria para o teu povo. Para quê? Para quê? Se muitas das vezes você não consegue enxergar que a oportunidade é Deus abrindo a porta para você e a pessoa coloca um limite. Barzilai, a história dele é muito triste porque ele coloca um limite. Muito velho de 80 anos. Caleb, jovem de 85, pronto, cheio de expectativa. Ele quer avançar, ele quer ocupar a terra, ele quer botar o povo dele na terra que ele aguardou por anos. Caleb cheio de expectativa. Barzilai, expectativa nenhuma. Quem somos nós? Somos jovens de 85 como Caleb, ou já estamos numa crise? Porque às vezes tem nada a ver com a idade, a pessoa já não tem expectativa nenhuma a respeito do futuro. Projeto ela até tinha, mas hoje os projetos estão todos engavetados. Ele está com a oportunidade da vida dele, porque o rei diz: vem comigo que eu vou te sustentar. Foi assim que você leu? Pega de novo aqui comigo. No 33, disse o rei a Barzilai: vem tu comigo e te sustentarei em Jerusalém. Olha só, que oportunidade é essa? Ir para o palácio, e lá no palácio ele vai ter a oportunidade, o privilégio, honra, servir o rei, e vai ser servido também. Ele vai poder sentar na mesa com o rei, ele vai poder estar no mesmo ambiente com o rei, ele vai poder se tornar mais íntimo do rei, ele vai comer do banquete, do manjar do rei, ele vai ter serviçais também. É a oportunidade da vida dele, e podemos dizer que essa é uma oportunidade irrecusável. Quem ia recusar? A gente diz assim: não, eu jamais recusaria. Barzilai, ele recusa essa oportunidade. No versículo 34, respondeu Barzilai ao rei: quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. 80 anos tenho hoje, poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que há de ser o teu servo ainda pesado ao rei meu senhor? Irmãos, que palavras de desânimo, palavras sem brilho, sem expectativa. Quantos anos eu ainda tenho de vida? Às vezes a gente pensa assim: por causa da idade, fulano já tem 80, e às vezes um jovem vai antes. E quantas pessoas, às vezes achando que já está no fim da sua vida, já enterraram tantos, já enterraram. Quantas pessoas com a sua saúde delicada já enterraram tantos. Me deu até vontade de falar aqui que isso me lembra muito a minha sogra, porque dizem que a gente não tem sogra, né? E ela, tão perto, tão recente, ela enterrou 3 filhos. E quando aconteceu com o meu esposo, ela tinha chegado do hospital, tinha acabado de fazer uma cirurgia do coração. Todo mundo ficou com medo de falar para ela. E ela sentiu, ninguém queria falar, e ela via, a mesma coisa de Davi quando o filho dele morreu, ela via todos conversando ali, ela viu, e ela chamou ele e disse: pô, eu não vou nem te lembrar. Mas enfim, e ela
muitas vezes, saúde frágil, e muitas vezes ela foi parar no hospital, problema de coração, foi parar no hospital, e a gente pensou que ela não ia voltar. Irmãos, a mulher que não era, agora recentemente está crente fervorosa, que era um sonho, né, do filho dela. Hoje, se ele tivesse vivido a mãe dele crente fervorosa, a mulher está bem, irmão, está na igreja, olha, sério, veja os vídeos. E ela me pergunta, ele pergunta quantos anos eu ainda tenho de vida. Eu não sei, eu, Suzana, não sei quantos anos eu tenho de vida. Você, quantos anos nós temos? Não dá para a gente prever o pior e acreditar que a gente não tem mais nada de bom para viver, porque a crise de Barzilai é exatamente quando a pessoa ela não tem expectativa. A gente não tem expectativa e muitas das vezes a gente se envergonha quando a gente vê lá na reportagem 70 anos e a pessoa completou, terminou a faculdade e agora está se formando. Aí você, meu Deus, olha só que maravilha, que vergonha, né? Porque às vezes a gente não tem expectativa nenhuma. Crise de Barzilai. Cadê os teus sonhos? Quais são as expectativas que você tem? Os teus pensamentos para o futuro? Porque a gente está vivo, Deus nos deu ainda mais um dia, e enquanto a gente está vivo é porque há projeto de Deus para a nossa vida. Enquanto temos fôlego de vida, é porque Deus ainda está dizendo: eu tenho pensamentos de paz e não de mal, para dar para cada um o futuro que desejares. Então, Deus continua repetindo o tempo todo. Acordamos, Deus está dizendo: não, lembrei das coisas passadas, eis que faz coisas novas que ainda não conheceis. Deus está repetindo a palavra dele todas as vezes que a gente acorda. Ainda há projeto de Deus para a nossa vida, não dá para engavetar. E ele coloca um limite para não ir para o palácio, lugar aonde ele vai ter mais intimidade com o rei. Pegar aqui o versículo. Irmãos, se você for notar detalhadamente esse versículo 35, ele fala sobre coisas boas. Ele fala sobre ouvir os cantores, tudo que tem de bom no palácio, ele não quer, tudo que tem de bom. As festas, os banquetes, as músicas, não tem mais prazer na vida. Ele não tem mais prazer na vida. Você não me responda com palavras, por favor, mas aí no teu coração, você ama a tua vida? E se você ama a tua vida, isso fica bem provado pelas tuas escolhas, pelas tuas decisões, pelo modo como você vive. Se ama a tua vida, Barzilai já não ama mais a vida dele, ele não tem mais expectativa de vida. No versículo 36, um detalhe, tá? Ele está dizendo no final que o servo ainda seria pesado ao rei, meu senhor, pesado. Os comentários dizendo que Deus não nos chamou para ser peso para ninguém. Mulher nenhuma deve se sentir peso para o marido não deve se sentir peso para a sua família, o obreiro não deve se sentir peso para a igreja. Isso não é chamado de Deus. O chamado de Deus para a Suzana e para cada um de vocês é ser uma bênção, não é ser um peso. Então, se nós não queremos ser peso para os outros, a gente precisa ser leve para nós mesmos. Não sei se você entendeu. Que você seja leve para se carregar. Para se carregar. Que você seja leve para você. Que você tenha pensamentos leves. Que você tenha uma saúde leve. Que você se ame e se cuide. Se você for leve para você, você não vai ser peso para ninguém. O chamado de Deus não é que sejamos peso, é que ser um peso, não, ser tu uma bênção. É ser bênção para filho, é ser bênção, não é ser peso para ninguém, não é ser peso para a igreja. Versículo 37, é isso?
Não, 36. Como o rei irá, o teu servo, ainda um pouco além do Jordão. Olha o que ele afirma: com o rei irá o teu servo, ainda um pouco além do Jordão. Vou só até mais ali. Porque há de me retribuir o rei com tal recompensa. Ele estabeleceu um limite: eu vou com o rei até ali. Um limite. Limite é uma coisa que muitos têm estabelecido. Limite. E eu já vi muita gente estabelecer limite dizendo assim: não, eu quero ser só membro mesmo, o negócio é só sentar no banco e tá bom. Não, mas eu não quero me envolver com nada, não. Estabeleceu um limite, sendo que a pessoa ignora experiências que dariam a ela mais intimidade com o rei. Experiências que a pessoa se limita a não viver, que daria a ela a honra, o privilégio de ter mais intimidade com o rei. Porque quando a pessoa ela estabelece um limite, diz assim: eu só quero. Porque olha só, algumas pessoas, talvez alguém que está me ouvindo aqui, chegou até a estabelecer um limite, dizendo assim: não, eu quero ser só membro. Tem um ditado que eu nunca mais ouvi, não sei porquê, mas eu escutava muito: é melhor ser um membro abençoado do que... Lembra do resto? Não, né? Também não lembro, mas o pessoal falava muito isso. Só lembra também não? Eu também não lembro agora. Mas é melhor ser um membro abençoado do que um reprovado, alguma coisa assim. E tem pessoas que está me ouvindo aqui, talvez até estabeleceu um dia esse limite: não, eu quero só ser membro, eu quero só ali ouvir a palavra de Deus e cuidar. Mas não resistiu algumas oportunidades e chamado que Deus lhe deu, a pessoa acabou aceitando, colocando em prática, e daquela experiência que ela nunca imaginou, que não foi escolha dela, que ela nunca, por si só, decidiu: não, eu vou pregar. Não foi uma decisão dela, mas quando Deus chamou, ela se permitiu ser usada por Deus, e foi na vida dela uma experiência profunda, renovadora, que a fortaleceu e que lhe deu evolução espiritual. Quem entende, levanta a mão. Não dá para a gente estabelecer limite com o rei. O rei, a gente precisa aprender a dizer: tudo quanto Deus ele tem para mim, eu quero. Aleluia. Versículo 37. Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, e serei sepultado junto de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí o teu servo que manda, passe ele com o rei, meu senhor, e faz-lhe o bem que te parecer. Dá uma pausa. E ele estabeleceu o limite. E ele disse que ele queria ser sepultado, a escolha dele, ser sepultado no mesmo lugar que o pai dele, que a mãe dele. E essa decisão não implicaria em nada ele aceitar o convite do rei. A decisão de ser sepultado no mesmo lugar onde o pai dele e a mãe dele foi sepultado, isso não impediria ele de ir com o rei até onde o rei quisesse, de não impor limites com o rei. A viagem que fizeram com os ossos de José deixa claro isso, deixa muito claro isso. Isso não implicaria. Mas Barzilai, ele não teve uma palavra, ele não conheceu uma palavra que hoje me anima, e eu tenho certeza que anima vocês todos os dias. Barzilai nunca ouviu, não conheceu uma palavra que diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele não foi enriquecido com alguns conhecimentos que hoje eu e você temos. A gente, o limite não pode nos ter.
os problemas não podem nos ter. Se a gente tiver problemas, mas tiver intimidade com o rei, e tiver dentro do propósito do rei, o rei vai nos conceder sabedoria para administrar os nossos problemas. Os problemas não podem nos ter, os limites não podem nos ter. E ele decide voltar. E é uma história triste, porque ele volta para onde? Para onde que ele volta? Na verdade, a gente não tem mais notícias de Barzilai. A gente ouve novamente o nome dele, mas não temos notícias dele. E ele voltou. Ele voltou. No segundo Samuel, a gente não vai lá, tá? Vou dizer o que está escrito. Segundo Samuel, capítulo 2, versículo 1. Exatamente. Não, vou ter que conferir se é isso mesmo. Primeiro Reis, capítulo 2. Primeiro Reis, capítulo 2. Isso. A gente ouve novamente falar de Barzilai. E essa também é uma parte muito linda dessa história. É uma parte muito bonita. Porque agora Davi ele está no leito de morte. Davi ele viveu, cometeu erros, teve muitas tribulações, muitos momentos difíceis e tristes como esse daqui, mas ele morre como um servo de Deus, como homem segundo o coração de Deus, como o melhor rei de Israel. É assim que é a marca de Davi, é assim que Davi morre. E ele tem muitas virtudes, e as virtudes de Davi, o lado bom de Davi, as coisas boas de Davi, é bom a gente pegar, porque ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. E há uma coisa com Davi, que nessa história fica escancarado, e é muito bonito, porque em 1 Reis capítulo 2, versículo 1, ele no leito de morte, ele dá instruções a Salomão. Toda aquela a bagunça do reino já passou, a agonia já foi derrubada, Salomão é constituído rei, e Davi está morrendo, mas ele passa algumas instruções para Salomão. Isso é lindo demais, porque ele vai falando a respeito de nomes, e ele fala de Barzilai, e fica escancarado que Davi era um homem grato. O homem segundo o coração de Deus, ele tinha um coração grato, e eu preciso exercer gratidão. Você também precisa exercer gratidão. Alguns momentos muito alegres da nossa vida que a gente viveu, momentos, sabe, de felicidade, tinha tanta gente ali, e a gente não lembra de todos que estavam lá. No dia da tua formatura, você não consegue lembrar quantas pessoas estavam lá sorrindo, batendo palma, falando parabéns. No dia que você abriu a tua loja, no dia do casamento, tinha tanta gente, né? Tinha a sobrinha lá, tinha o irmão do convidado, tanta pessoa batendo palma, sorrindo para você. A gente não consegue lembrar de todas as pessoas que um dia deu parabéns para a gente, no momento em que a gente estava cheio de euforia. Mas a gente jamais pode esquecer quem, no momento que a gente estava na pior, estendeu a mão. Até porque quando o crente ele vai para o deserto, algumas pessoas se aproximam, mas querendo saber por que você foi para o deserto, o que te levou, o que foi que você fez para você ir para o deserto, para estender as mãos, para levar, preparar uma mesa para você, para te ajudar, para começar um propósito. Quase ninguém. Então a gente nunca pode esquecer dos momentos mais difíceis da nossa vida, aquele que estendeu a mão. Entendeu, irmã Nega? A pessoa que no mínimo chegou com uma cesta básica. Não vamos esquecer.
Alguém que no momento que a gente mais precisava, de fato entrou, ajudou despretensiosamente, sem querer nada em troca, chegou como resposta da nossa oração, resposta de Deus para a nossa oração. Sejamos gratos, nunca podemos esquecer daqueles que estenderam a mão para a gente quando a gente mais precisou, amém? E isso, Davi ele fala, quanto a Barzilai, sustenta, cuida, mantém. Salomão mantém os filhos dele, porque quando eu mais precisei, ele me sustentou, ele cuidou de mim. Que a gente possa ter boa memória com as pessoas que nos ajudaram, amém, Jesus? Tá, tem mais coisa aqui. A gente precisa eliminar da nossa vida a crise de Barzilai, que é a crise da terceira idade, porque tem gente que está novinha, 40 anos e está na crise de Barzilai. Já não tem expectativa, não tem sonhos, já não ama a sua vida, já não tem expectativa de futuro, pensa em nada, sabe? Não pensa. E por ela não pensar em nada, não ter expectativa de nada, isso acaba de fato fazendo com que ela seja pesada até para ela mesma, A gente precisa acreditar, é uma coisa que tem que estar dentro do nosso coração, que amanhã vai ser melhor que hoje. Aqui é uma história de fidelidade, de lealdade, é uma história de ajuda, de acolhimento, mas é também uma história muito triste, porque não se sabe. Ele foi para sua casa e ali ele teve os seus últimos dias como? Se ele poderia viver muito melhor, muito melhor. Tem um versículo em Jó 36, versículo 11, não vou lá com vocês, mas eu vou te dizer, até porque eu já citei várias vezes aqui, porque eu gosto dele, muito, muito, muito. Ele diz assim: mas se nós obedecermos a Deus, acabaremos os nossos dias em delícias. Algumas traduções dizem prosperidade e felicidade. E eu gosto da palavra dele, quando a tradução fala delícia, eu gosto dessa palavra, porque eu acredito que para cada um há um conceito de delícia. E é uma promessa da palavra de Deus, tá? É uma promessa. Já falei para vocês que os amigos de Jó, eles falaram muitas verdades, tanto que está aqui na Bíblia, muitas verdades. Não se aplicava para Jó. E quando ele fala que aqueles que obedecem a Deus terminarão os seus dias em delícias. Suzana, para mim, delícias é quando você está nos últimos dias da sua vida, você está cercado por tua família e está todo mundo com saúde, está todo mundo em paz. Para mim, delícia é isso. Eu não sei o que é delícia para você, mas é promessa de Deus. E a promessa só se cumpre quando a gente se agarra com ela, igual o Caleb que se agarrou com a promessa. Já estou com 85 e eu esperei até hoje. E a gente precisa ser o jovem de 85 anos como Caleb. Promessa só se cumpre quando você se apega com ela. E terminarão os seus dias em felicidade. Qual é a felicidade que você espera, que você sonha? Essa é a promessa de Deus para a tua vida. Não estabeleça limites de maneira nenhuma, porque como Deus ele fala, eu é que sei os planos que eu tenho para vocês. E aí eu finalizo com o salmo da minha vida, né? Fechar aqui. Aí eu finalizo com o salmo da minha vida, que é o Salmo 27. E a gente precisa acolher o coração de fato viver. Quando Davi, mais uma vez Davi, ele diz: eu sei que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Não importa o que a gente viveu até hoje,
mas amanhã vai ser melhor que hoje. A cada dia o seu milagre. Nós não podemos colocar limite num Deus tão poderoso. Amém? Até porque quando Deus ele permite você sonhar, ainda que seja um sonho muito grande em comparação às pessoas à tua volta, quando Deus permite você sonhar, Ele tem poder para realizar. Se coloca de pé em nome de Jesus e não sonha pouco não, sonha pouco não, pode sonhar alto. Teu Deus é grande. Feche os olhos em nome de Jesus Cristo.